mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Olá, bom dia, Shalom Adonai, que Deus abençoe grandiosamente o dia de vocês, essa quarta-feira maravilhosa. Estamos aqui mais uma vez para poder falar da palavra do Senhor, para podermos ter mais um pouco de entendimento sobre esta palavra. Aqui desde já, Pastor Edson, quero desejar a todos um dia abençoado, cheio das graças, cheio da proteção do Altíssimo, que Ele possa habitar juntamente com o Teu Espírito Santo dentro do Teu lar, e que possa não estar somente de passagem, mas para fazer morada. Amém? Desde já quero pedir aqui aos amados, se inscreva no canal aí, ó, deixa teu like, fortalece nós aí, nos ajuda a divulgar, a aprendermos junto com a palavra do Senhor. Meus amados, hoje o tema abordado está nos evangelhos, mais propriamente dito no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Vamos tentar entender esta palavra que Jesus está falando para os seus discípulos. Qual era o seu significado? Qual era o momento que estava acontecendo, né? Aonde podemos e devemos aplicar esta palavra? E esta palavra, ela começa dizendo aqui, em João, estou com o meu evangelho aqui, João 16, no versículo 33, aonde diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Veja bem, contextualizando, digamos que então daqui uma semana, ou daqui um ano, ou talvez daqui uma década, você esteja em apuro, esteja passando por problemas reais. Só que dessa vez não é outra pessoa que está passando por dificuldade, dessa vez é você mesmo. Nesse mundo teremos aflições, segundo esta palavra. Eu não posso lhe dizer que tipo de problema talvez você terá. Talvez você sofra por uma doença debilitante, ou repentinamente enfrente uma doença com ameaça de morte. Talvez perca alguém que ame. Talvez seja sobrecarregado pela pobreza, derramamento de sangue e as lutas de uma raça caída. Jesus mesmo disse: neste mundo tereis aflições. Só que Jesus, ele disse essas palavras quando ele estava no cenáculo partilhando da última ceia com os seus discípulos. Ele sabia que sua hora havia chegado e que logo ele sofreria pelos pecados deste mundo, pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado, pelos pecados do jardim do Éden. Ao intervir o tempo em que não estaria mais na terra, ele sabia que os seus discípulos enfrentariam um problema após o outro. Diferentemente do que muitos pregam, ele sabia que não seria somente mar de rosas. Ele sabia que verdadeiramente os discípulos eles estariam passando por problemas reais, por dificuldades reais, talvez por problemas de situações naturais, perseguições, lutas psicológicas. E esse tema surge repentinamente em seus discursos finais. Jesus ele falou aos discípulos que os deixaria. Isso nós podemos constatar em João 13, 33 ao 36 e João 16 ao 28.
Disse-lhes que o mundo os odiaria tanto quanto odiou a ele, o Cristo. Isso podemos encontrar em João 15, versículo de número 18 e 19. Disse-lhe que as pessoas procurariam matá-los. Isso podemos ver em João 16, versículo de número 2. E que eles chorariam e lamentariam em tristeza e angústia, como está escrito em João 16, no versículo de número 32. E finalmente ele resumiu todas essas tribulações em uma simples declaração: nesse mundo vocês terão aflições. Embora esta palavra tenha sido dita especificamente aos primeiros discípulos, isso permanece relevante hoje em qualquer pessoa que queira fazer diferença no mundo por Jesus Cristo. Uma coisa é certa: quando decidimos fazer a diferença por Jesus, os problemas sempre estarão a caminho. É a experiência normal do povo sofrido de Deus neste mundo pecaminoso, meus amados. O que Jesus disse aos discípulos tem sido verdade para a igreja no decorrer do século. Neste mundo, vocês terão aflição. Mas ele também nos ordenou: tem de bom ânimo. Jesus, ele foi sincero quanto aos muitos problemas que certamente enfrentariam, mas nem por um momento considerou isso sobre o qual tivesse que se preocupar. De fato, Jesus disse-lhes repentinamente que não se perturbassem os seus corações. Nós vemos que no começo de João 14, Jesus havia acabado de profetizar que Pedro, entre muitas outras pessoas, iria negá-lo 3 vezes naquela mesma noite. Os discípulos devem ter ficado chocados quando ouviram aquilo, e seus rostos provavelmente demonstravam isso. Os seus semblantes estavam demonstrando esta preocupação. Porque a próxima coisa que Jesus disse foi: não se perturbe os vossos corações, como está lá em João 14, versículo de número 1. Jesus disse o mesmo posteriormente no capítulo, ao explicar como seria a vida dos discípulos sem ele. Ele sabia o quanto ficavam desanimados toda vez que dizia que ele iria os deixar. Algo que ele disse repetidamente, na noite que foi traído. Jesus estava sempre tentando tranquilizar os seus discípulos. Embora ele dissesse sobre as aflições, embora ele dissesse que Pedro iria negar, só que ele sempre os tranquilizava, dizendo que enviaria o seu Espírito Santo. E em João 14, versículo de número 27, ele diz a seguinte palavra: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. De uma forma simples, meus irmãos, Jesus nos ordena a não nos perturbarmos com os problemas. Nós podemos ouvir também a mesma ordem em João 16, 33, quando Jesus diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis ou passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa declaração é um imperativo divino. Jesus Cristo não está apenas nos encorajando a fazer algo, ele nos manda fazer. Não importa os problemas que virão, não deixe que seus corações ficarem carregados ou perturbados com os problemas, mas nós devemos enchê-los de coragem. Nós devemos deixar que a coragem do Espírito Santo possa agir sobre nós. E essa não foi a primeira vez que Jesus disse a alguém para ter ânimo.
A presença dessa ordem em outras narrativas, a presença dessa ordem em outras narrativas do Evangelho, assim como Mateus 9, 22, Marcos 6, versículo de número 50, nos dá a impressão de ser essa uma das declarações favoritas do Salvador. Mas, dessa vez, veio com uma promessa. Jesus nos deu uma razão excepcionalmente boa para nos encher de ânimo. Ele disse: no mundo passais por aflição, para então continuar, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E essa declaração, eu venci o mundo, o que pode parecer estranho sobre essa promessa é o tempo verbal usado por Jesus. Lembre-se de que Jesus disse estas palavras na noite anterior à sua morte na cruz. Jesus ainda não havia consumado a obra para a qual veio ao mundo. Contudo, ele afirmou: eu venci. Ele não afirmou que venceria. Ele disse: eu venci. No tocante a Jesus, o trabalho da nossa salvação era como se ele já tivesse feito. Ele já havia resistido toda a tentação de pecar. Estava então totalmente preparado para oferecer a sua vida em sacrifício perfeito. Os eventos históricos que levariam a cruz ao túmulo e depois para fora do túmulo vazio já havia começado. Jesus estava olhando adiante pela fé para o dia em que a sua promessa seria realizada, quando ele venceria o mundo por nós. E o que essa promessa significa para nós nos dias de hoje? Se Jesus já venceu o mundo, então a morte já foi derrotada. A dívida do pecado foi cancelada e a porta para a vida eterna já está aberta. Portanto, nossos problemas são apenas temporários e qualquer sofrimento que experimentamos jamais nos separará do amor de Deus por nós em Jesus Cristo. Se Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. Podemos resistir às tentações, podemos perseverar em meio às perseguições, podemos viver por Cristo, por seu reino. Também podemos morrer por Cristo e por seu reino, tendo plena esperança de receber tudo o que Deus prometeu às pessoas que venceram o mundo. E temos promessas que nos garantem isso. Nós temos promessas para aqueles que conseguirem vencer o mundo da mesma forma que Jesus Cristo venceu. Apocalipse 2:7 diz que comeremos da árvore da vida. Apocalipse 3:21 diz que nos assentaremos no trono do céu. Apocalipse 21:7 diz que receberemos a plena herança dos filhos de Deus. E o versículo de número 4, veremos o fim de toda opressão e toda lágrima será limpa dos nossos olhos. É por essa razão que nos animamos, porque Cristo venceu o mundo. Em seu sermão sobre João 16:33, Spurgeon, ele afirmou: as palavras do meu Senhor são verdadeiras quanto às aflições. Sem dúvida, tenho tido a minha parcela delas. Ao dizer isso, com certeza Spurgeon se referia à própria luta, ao longo de toda a sua vida, com a depressão, entre os outros sofrimentos. Mas prestando cuidadosa atenção na ordem de Cristo, tendo bom ânimo, o famoso pregador perguntou em voz audível: qual seria o argumento que o seu Salvador usaria para dar apoio a uma ordem tão ousada? Ora, é a sua própria vitória. Spurgeon respondeu: estamos, portanto, lutando contra um inimigo que já foi derrotado. O mundo diz: Jesus já te venceu.
e em mim, por sua graça, ele novamente vencerá. Portanto, tenho bom ânimo e canto ao meu Senhor e Salvador. Tenha bom ânimo nas lutas. Jesus, ele já venceu o mundo. Tenha bom ânimo. Jesus, ele venceu as batalhas por você e por mim. E te deu força para que você possa vencer também. Talvez você possa enfrentar lutas, talvez você possa enfrentar adversidade. Mas a ordem para Jesus é: tenha bom ânimo. Você também vencerá. A ordem para Jesus é: tenha bom ânimo. Eu estou contigo até a consumação do século. Ele nunca disse que seria fácil. Esse evangelho de facilidade é mentira. Esse evangelho de facilidade é o opróbrio. Esse evangelho de facilidade, a qual não devemos negar a nós mesmos, a qual não devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, a qual não precisamos zelar do evangelho de Deus, é um evangelho de mentira. O evangelho do reino, ele sempre vai nos confrontar e dizer que iremos passar por aflições, mas ele também nos diz que em tudo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tenha bom ânimo. Ei filha, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Breve vamos terminar essa luta. Breve ele enxugará a lágrima dos nossos olhos. Breve ele nos receberá. Breve o veremos face a face. No mundo tereis aflição, mas tenha paz em Cristo. Tenha paz em Cristo. Ele venceu o mundo. O Senhor te amou primeiro. O Senhor te tomou pela destra da tua mão e disse: não temas, porque eu sou contigo. Não se apavore, porque eu estarei contigo aonde quer que tu andar. Se passares pela água, elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, porque eu te sustento pela destra da minha mão. Não te apavores, não tema. Está passando por aflição, tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo, você também irá vencer. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu orar pela restauração e restituição. Porque o Senhor, ele quer mudar a tua história. O Senhor, ele está querendo te dizer: grandes são aflições, mas eu venci o mundo e eu batalho por você. Tenha bom ânimo. Paulo diz: o evangelho que eu vos prego é um evangelho de poder. Está passando por luta, mas Deus ele está dando poder. Está passando por aflição, Deus está dando poder. Está passando por enfermidade, Deus te dá poder, porque ele levou na cruz do Calvário. Eu vou orar por você, Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Hoje eu te apresento esta vida, meu Deus. Ó Pai, eu não sei qual é a aflição, a qual ela passa, mas tu sabes. E neste momento eu quero entregá-lo nas tuas mãos, entregá-la nas tuas mãos. Ó meu Pai, venha revolvendo, papai, eu te peço os obstáculos. A Deus, entra neste momento com a providência na vida dele e na vida dela. Meu Deus, eu não sei se é um problema de enfermidade, mas seja o que for neste momento, como ministro do teu evangelho, eu uso da autoridade que a mim foi investida e dou uma ordem. Todo espírito de enfermidade, todo mal, que tem se alojado da vida dele e da vida dela neste momento, vai pegando tudo que é teu, vai pegando a tua bagagem em nome de Jesus e bate em retirada. Meu Deus, eu libero uma palavra profética de vitória na vida dele, na vida dela, Senhor. Fica com ele, fica com ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus abençoe a tua vida, amado. Jesus abençoe a tua vida, amada. É mais doce do que o mel, que ele tira dessa cova.
fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz te acalmou. Aleluia. Todas ordem as estrelas E ao mar aos seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. não há vergonha, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa. Vai ouvindo aí. Que fiquem de pé diante de vós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, Aleluia. pois não foi a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir Ouvir a tua voz é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Jesus te abençoa.